Boa tarde, eu sou o professor Franco e nós vamos na nossa nona aula de História para o nono ano da Hora do Saeb. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o nascimento da República e os processos históricos até meado do século XX. Nele vamos ver como surgiu a República, como o país se moderniza, se urbaniza, as consequências de tudo isso e, na década de 40, o papel do trabalhismo como força social e política no Brasil. Vamos iniciar então. Tudo começa no século XIX, quando o Brasil vai aos poucos deixando de ser monarquia e passa a ser república. Monarquia? O que vem a ser isso? Como monarquia, nós tínhamos um imperador, nós tínhamos alguém que governava sozinho com uma única família real. O Brasil vira aos poucos república. A coisa começou com a Guerra do Paraguaio. A Guerra do Paraguaio, que termina em 1870, marca um processo de mudança na estrutura política e social do nosso país. Com ela nós temos, depois dela, o Manifesto Republicano, quando um grupo de intelectuais vai dizer abertamente que não quer mais que o Brasil seja monarquia. Este grupo é formado por pessoas importantes e influentes de estados como São Paulo e Rio de Janeiro. O Exército volta desta guerra também completamente renovado e se recusa a ter o papel secundário que tinha antes dentro da estrutura política no Brasil. Ganha força também no nosso país o movimento abolicionista, ou seja, aquele movimento que quer o fim da escravidão no nosso país. O país então vive um processo de modernização e nessa modernização, é claro que a escravidão e a monarquia são sinais de atraso. Esse império ele é estruturado em três grandes bases, e essas três grandes bases começam a entrar em crise nesse momento. Primeiro, a igreja. A igreja era uma das tábuas de apoio do Império Brasileiro. Só que a partir de 1870 começa a ter uma série de choques entre o imperador e algumas autoridades da Igreja Católica. Esse atrito, essa série de conflitos vai ser chamado de questão militar. O Exército, como eu disse há pouco, volta renovado e não quer mais ter uma participação secundária. Além do mais, os militares querem começar a opinar em questões políticas e isso vai ser vetado para eles. Vamos ter então alguns atritos chamados de questão militar. E nesse período, como nós já falamos, a escravidão começa a ser questionada, o movimento abolicionista ganha força e essa escravidão vai findar sendo abolida do Brasil em 1888. No ano seguinte, nós temos então a proclamação da República. Então, ou seja, o fim da escravidão marcou o fim também do Império. O último grupo que ainda apoiava o Império Brasileiro agora entra em declínio. Vira de costa para o imperador e deixa ele à parte. Entramos na República. E na República nós vamos passar por um processo de modernização e urbanização nunca antes visto na história do Brasil. Cidades como Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo passam a ser modernizada, passam a ter uma estrutura bem mais bonita, bem mais sofisticada. Na foto que vocês têm aí, a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, que se torna uma avenida moderníssima nesse período. O que vai acontecer nesse período, então? Nas três últimas décadas do século XIX, a cidade de Paris passa a pôr fim nas suas estruturas medievais. Largas avenidas são erguidas, são feitas, bosques são feitos, praças modernas e Paris vira uma cidade bonita e modelo para o mundo inteiro. Este período recebe a palavra francesa de Belle Époque, ou seja, a Bela Época. O que aconteceu em Paris passa a ser modelo para muitas cidades no mundo inteiro. E, é claro, no Brasil não podia ser diferente. O Brasil, então, vive o período do início do período republicano e o país também quer se modernizar. Só que a modernização brasileira ela vai ser um pouco diferente das demais modernizações. A modernização brasileira é uma modernização feita do centro para a periferia, aonde o centro fica bonito, as partes centrais ficam muito bem organizadas, muito bem estruturadas, e nessas partes centrais a classe rica passa a ocupar, e nas partes periféricas ficam as pessoas pobres. E essas partes periféricas, é claro, ficam muito a desejar, em termos de infraestrutura, de assistência e tudo mais. Temos então um bolsão de miséria e de pobreza. E este bolsão de miséria e de pobreza passa a ser o palco de tensões. Na sequência, vocês têm aí a foto de uma revolta bem curiosa na história do Brasil, chamada a Revolta da Vacina.
Em geral, se pensa que o povo ficou revoltado no Rio de Janeiro porque iam ser vacinados. Também, até porque ninguém sabia para que servia a vacina. Mas a revolta do povo na revolta da vacina, na verdade, já é consequência de uma série de outras situações que ocorriam com a modernização do Rio de Janeiro. Esse povo que morava no centro foi empurrado para a periferia e, é claro, passou a viver na miséria. A questão da vacina, então, só foi estopim de tudo, né? Então, este é o Brasil que vocês veem nas fotos na sequência. Um Brasil moderno, bonito, mas uma modernização que só atende às classes ricas. As classes pobres, infelizmente, ficam distantes deste processo. Essa república que nós temos no primeiro momento é uma república formada por coronéis. Esses coronéis governam durante muito tempo, mas tal como aconteceu com o Império Brasileiro, eles começam também a ter o seu poder questionado e entram em desgaste progressivamente. Em 1930, vai ocorrer uma grande revolução no Brasil. E esta revolução vai dar início à segunda etapa do nosso período republicano, chamado de Era Vargas. Na Era Vargas, nós vamos ter, entre outras características, o chamado trabalhismo e o populismo. Vargas, esse cidadão que aparece aí na foto, vai fazer questão de fazer propaganda da sua pessoa, da sua imagem. É o primeiro presidente a investir pesado nesse estilo que até hoje nós encontramos presente aqui na nossa sociedade. Mas o que é importante falar da Era Vargas é que o Brasil agora vai se industrializar numa velocidade muito rápida. Essa industrialização, é claro, em primeiro lugar vai se localizar nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e em menor escala nas outras cidades periféricas. Ela então vai fazer com que as cidades brasileiras cresçam muito. E uma classe vai se destacar nesse crescimento urbano, que é a classe dos operários. Os operários, tal como aparece aí no canto, no quadro de Tarsila de Amaral, os operários então passam a ser um grupo com poder muito forte no Brasil e passam a ser um grupo com uma capacidade de questionamento muito grande. Essas oligarquias urbanas que agora administram as cidades, todas elas ligadas direta e indiretamente ao setor industrial, sentem a necessidade de controlar essa classe operária. E é claro que o governo não vai ficar alheio a isso. O governo brasileiro, administrado nesse momento por Getúlio Vargas, sente então a necessidade de controlar essa classe operária. E aí começa aquilo que a gente chama de trabalhismo, ou seja, uma série de medidas, uma série de políticas voltadas para atender a classe operária. Esse atender da classe operária não é tanto porque o governo é bonzinho e quer muito bem dos operários. Esse atender da classe operária é pura e simplesmente porque há a necessidade de manter essa classe sob controle. É um governo que atende os patrões, faz tudo para que os donos das indústrias possam continuar se desenvolvendo, mas cria políticas para controlar a classe operária. É, na verdade, a ideia de manter sob controle as relações entre patrões e operários, onde o governo é o grande controlador de tudo isso. Para que isso não ocorra sem grandes conflitos, é lançado também, junto com Vargas, com o trabalhismo, o chamado populismo. Nós vimos nas primeiras cartelas que Vargas faz questão de manter a propaganda da sua pessoa. E isso não vai ser numa novidade durante os seus 15 anos de governo. Vai sempre se vender a ideia de que Vargas é aquela pessoa boa, aquele grande líder, alguém que está resolvendo o problema do Brasil. Parece até que a gente está vendo os períodos atuais no país, né? Então Vargas cria, junto com ele, o populismo e mantém toda a sociedade sob controle. O final de tudo isso a consequência de tudo isso, são uma série de leis e de legislações controlando as relações entre patrões e operários. É o chamado trabalhismo, onde nós temos até hoje a consolidação da lei do trabalho, que é a grande marca do período de Vargas. A maior parte das grandes leis sobre o trabalhismo surgiram exatamente no período em que Getúlio Vargas estava no poder. E a partir dele o Brasil continuou crescendo como nação industrializada e, é claro, essa necessidade de controlar a classe trabalhadora e de manter operários e patrões sob controle vai continuar presente no Brasil. Então vamos agora pôr em prática o que a gente conseguiu aprender nessa nossa curta aula. Vamos para o nosso exercitando.
Nós temos como primeira questão aqui uma questão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que fala da crise da monarquia. Observe a charge de Bardalo Pinheiro, publicada em O Mosquito em setembro de 1875. Temos aqui, então, essa figura, né, que está pegando o bolo dessa outra figura. Ok, não vou dizer quem são, senão a gente vai se entregar e entregar a questão para vocês. Essa figura exemplifica o quê? A punição exemplar do Papa Pio IX ao regente do trono, que, desrespeitando as determinações do Vaticano, decretou plena liberdade de culto no Brasil? Será que é isso? Ou o ressentimento do clero católico contra o imperador, que resolveu pôr fim à união igreja-estado, assegurado pela Constituição otorgada em 1824 por Dom Pedro I? Pode ser, né? Mas será que não pode ser também a atitude de fraqueza de Dom Pedro II perante o representante máximo da Igreja Católica, que o obrigou a renunciar definitivamente e ao direito de exercer o padroado? Também pode ser, mas vamos ver a nossa última alternativa. O impasse político criado pela questão religiosa, que abalou a relação entre Igreja e Estado, apesar da anistia concedida pelo imperador Dom Pedro II aos bispos rebeldes. Vamos voltar e ver o que pode ter dado de errado ou de certo nas outras questões, né? Na questão A, fala que a punição exemplar do Papa Pio IX ao regente do trono, que, desrespeitando as determinações do Vaticano, decretou plena liberdade de culto no Brasil. Primeiro que nós não temos regente no trono. Nós temos um imperador que ocupa o trono brasileiro como dono de fato daquele trono, né? E não houve esse incidente. Então, ou seja, a questão número A, questão da letra A, já está fora. Letra B, o ressentimento do clero católico contra o imperador, que resolveu pôr fim à união igreja-estado, assegurada pela Constituição otorgada em 1824 por Dom Pedro II. Isso aqui só acabou quando o Brasil vira república. Até ele virar república, essa união igreja-estado permaneceu, apesar dos atritos e apesar dos conflitos que ocorreram. Então, a letra B também está fora. Vamos olhar a letra C? A atitude de fraqueza de Dom Pedro II perante o representante máximo da Igreja Católica, que o obrigou a renunciar definitivamente ao direito de exercer o padroado. Isso nunca aconteceu. O padroado até que foi questionado, mas essa questão de renunciar ao direito do padroado não aconteceu nesse momento. Bom, não é letra A, não é letra B, nem letra C, só sobrou para nós a letra D, né? Essa é a nossa resposta. O impasse político criado pela questão religiosa, que abalou a relação entre igreja e Estado, apesar da anistia concedida pelo imperador Dom Pedro II aos bispos rebeldes. Veio uma ordem do Vaticano, o imperador proibiu que essa ordem fosse cumprida, alguns bispos cumpriram, foram presos, depois o imperador voltou atrás e os anistiou, mas o mal-estar já havia sido criado. Então aqui nós geramos um dos elementos que a gente chamou de crise religiosa quando comentávamos a crise do Império. Vamos olhar a nossa próxima questão? A nossa próxima questão também começa com uma imagem tirada da Universidade de Minas Gerais. Crise da monarquia e surgimento da República Brasileira. Analise essas duas imagens. O que a gente tem que ver nessas duas imagens? Vamos lá. Relacionando-se às imagens acima, a crise da ordem imperial brasileira, é correto afirmar que elas representam o quê? A força dos ideais contrários à abolição da escravidão e à república, que retardou a crise da ordem imperial brasileira após a Guerra do Paraguai? Será que pode ser essa questão? Mas vamos olhar a B. A fusão dos ideais monárquicos e republicanos, o que ajudou a acelerar a abolição da escravidão no final do século XIX? Pode ser, né? Vamos olhar as outras duas questões. O militarismo predominante no Império do Brasil, indicado pela presença marcante dos militares, inclusive o próprio imperador no poder. Pode ser que seja, né? Mas vamos olhar a D. Os efeitos da Guerra do Paraguai sobre a ordem imperial e a crescente influência do republicanismo no cenário político brasileiro. Vamos olhar, então, cada uma das questões para a gente ver o que pode estar certo e o que pode estar errado. A letra A fala das forças dos ideais contrários à abolição da escravidão e à república.
esses ideais contrários à escravidão nunca tiveram tanta força assim. E são eles, e é exatamente o fato do pessoal querer abolir a escravidão e a república que vai ganhando força. Então, aqui nós temos exatamente o oposto, tá? Letra B. A fusão dos ideais monárquicos e republicanos. Aqui é mesmo que eu quiser fundir feio com bonito. Monarquia e república não se juntam de maneira alguma. Então, se quiser unir ideais monárquicos e republicanos, nós temos uma contradição. Então, a letra B também está fora. Vamos olhar, então, a letra C. O militarismo predominante no Império do Brasil, indicado pela presença marcante dos militares, inclusive o próprio imperador no poder. Apesar do imperador utilizar fardas militares, mas ele nunca teve essa função de militarismo. Se vocês observaram bem na nossa aula, nós vimos que há uma crise entre o governo e os militares. Então, isso nunca aconteceu. Sobrou novamente para nós a letra D, os efeitos da Guerra do Paraguai sobre a ordem imperial e a crescente influência do republicanismo no cenário político brasileiro. Grave, então, queridos, que a Guerra do Paraguai marcou o processo de decadência do Império Brasileiro. Como resposta, então, a essas duas questões, nós temos no nosso gabarito aqui as duas letras D, tá? Então, isso foi o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da nossa aula e até uma próxima, se Deus quiser.